Está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador, esta que é a última rodada de entrevistas com os parlamentares em 2025. E na edição de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Tito Coloneto. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Ângelo, é um prazer estar aqui. Como passou o ano, né? Passou rápido. Olha, né? só, começamos aí em fevereiro falando e agora já chegou dezembro, né? Mais um final de ano e mais um ano nascendo aí 2026, né? É verdade. E foi um ano de muito trabalho, né, vereador? Olha, eu saio mais um ano, certo? Feliz, gratificado por tudo, cara, por tudo, entendeu? Por todas as pessoas que me atenderam, o povo que me trata com esse carinho maravilhoso, tudo. Eu sou uma pessoa feliz, é o que importa. Bom, a gente vai repercutir alguns assuntos mais recentes aqui, apresentados pelo senhor na casa, e também fazer o balanço desse ano de 2025. Vamos começar, vereador, repercutindo uma reunião que o senhor teve com representantes da CPFL. É um assunto que o senhor abordou ao longo de 2025 inteiro. Qual foi o balanço dessa reunião? O que o senhor pode trazer de informação para o pessoal de casa? Olha, ainda agora há pouco eu acabei de falar com o Marcos, que é o diretor, né, da CPFL. É um outro problema que ele está resolvendo também. Mas a reunião, ela não só era importante de nós conversarmos com o pessoal da CPFL e de ter, assim, a possibilidade de estar em contato diretamente com os diretores, tá? Porque o que vem acontecendo, Ângelo, a terceirizada, ela não tem culpa alguma, ela está lá, ela foi contratada para atender a população. Então, o que acontece? É um tratamento maravilhoso, mas um retorno lento. A pessoa, por exemplo, vai lá, uma dona de casa que não tem luz, cortou a luz ou não pagou, alguma coisa assim, para religar, é uma novena. Então, por quê? Aí vai na terceirizada, a terceirizada tem que ligar para Botucatu, que era São Carlos, agora é Botucatu, bom, enfim, todo esse rolo. E o que nós estamos querendo com isso aí, com essa reunião? Nós estamos querendo novamente trazer um escritório aqui da própria CPFL na nossa cidade, certo? A dona de casa, o empresário, o funcionário de qualquer coisa que sai do serviço para ir lá resolver, que seja resolvido ali, certo? Que a pessoa já dê a posição daquilo que vai acontecer, se vai ligar em 1 hora, 2 horas, 2 dias, né? Que saia de lá com o resultado. E não pedindo papel, que não resolve nada. E outra coisa que eu penso muito, não só na área da CPFL, na área da saúde, chegando a AME aí, que com a graça de Deus, tomara que chegue mesmo, né? Que a nossa cidade ganhe esse padrão também de saúde e a CPFL também venha aqui com o escritório, como sempre teve na nossa cidade. Por que saiu de São Carlos e não veio para Jaú, que tem 400 e tantos mil habitantes na nossa região, tá? Para ir para Botucatu? Qual foi a explicação? Não deram, tá? Então, o Marcos, o Oswaldo que esteve aí, eles já falaram que está tendo um estudo sobre isso, certo, tá? E tomara a Deus que venha. Vereador, vamos falar também sobre a sua articulação política fora aqui de Jaú, né, em nível estadual, junto ao deputado Rafa Zimbaldi. O senhor encampou a luta, assim como outros vereadores e muitos representantes em nível nacional, para a derrubada daquele decreto presidencial que atingia as escolas de atendimento especializado, a PAI, Escola dos Autistas. Perfeito. Gostaria que o senhor fizesse um balanço, né? O decreto foi reeditado e também um balanço dessa atuação junto ao deputado estadual Rafa Zimbaldi. É bem rápido, Rafa, porque o Rafa é uma pessoa que, Ângelo, ele tem um carinho para com a nossa cidade imenso, tá? Foi uma parceria maravilhosa que eu ganhei no ano agora de 2025 e o Rafa, ele se mostrou presente do começo, meio e fim desse decreto, mas não posso deixar também de falar do João Cury, o deputado federal que é de Botucatu, tá? Ele também, na hora que estava tendo a reunião com o pessoal do APAI, ele pus no Viva Voz, falou com todos os presidentes e diretores, tanto do APAI quanto da Casa Autista. E está lá no Congresso. E está lá no Congresso. Você entendeu? Eu estive em São Paulo por 2 vezes, né, falando com o Rafa a respeito desse decreto. Era uma situação bem delicada. O decreto não tinha força para ser derrubado, por causa que era um decreto presidencial. Todo mundo sabe que nada mais é o presidente que fez o decreto, não é? Então, eu não sei de onde partiu esse decreto. Eu queria saber a cabeça, tá, que fez um decreto sobre esse, né, que vai diretamente, abala as famílias, certo? As crianças, então, elas vivem um momento, eles não têm aquele, né, o discernimento do que está acontecendo, mas os demais que vivem o problema, caso as pessoas que têm seus filhos bem debilitados fisicamente, que o APAI faz um trabalho maravilhoso, né? O autismo mesmo, nós estamos pedindo para a escola do autista aumentar o número de vagas, aumentar o prédio, né? E de repente chega um decreto que vai fazer a inclusão. Eu sou totalmente favorável à inclusão.
totalmente, mas tem que ser uma inclusão consciente, certo? Uma inclusão onde você tem estrutura para incluir essa criança dentro de uma sala de aula normal, certo? Você acha que uma criança que de 9, 10 anos, 11 anos, ela tá assim, ligada ao bullying? Ela não tá, ela quer brincar, a brincadeira virou um bullying, e iria acontecer isso aí, iria, mas graças a Deus, tá? Houve um novo decreto, certo? Houve uma nova mudança e acertou tanto do autismo quanto do APAE, tudo continua normal. A pessoa que fez isso, que Deus, acho que colocou a mão na cabeça dela, né? E pôde viver um pouquinho do que é o problema. Porque quem não vive o problema, eu estou sempre no APAE, eu estou sempre na casa do autista, eu corro atrás de dinheiro para o APAE, eu corro atrás de dinheiro para o autismo. E a pressão popular, né, vereador? Popular, tá? Porque não é uma coisa de luxo, não é uma coisa que vai passear em Miami, será que o decreto pode? Não, nada disso, é um decreto violento e reto no problema que hoje, quem mexe com isso sabe o quanto aumentou o autismo, certo? Quanto aumentou. Então nós temos que tentar ajudar e não com um decreto simples prejudicar todo um trabalho que vem sendo feito perfeito. Vereador, vamos falar ainda sobre a busca por emendas lá na Lesp, né, no Congresso Nacional. O senhor esteve aí ao longo de 2025 trabalhando por recursos para o Corpo de Bombeiros aqui de Jaú, por exemplo. Exatamente. Anjo, outra coisa importante. Você vê, quando entrou em votação que de passar de 1,2% para 2% o valor das emendas nossas, você se lembra disso? Sim. Ia passar de 500 e pouco, ia para 900 mil reais, certo? Para mim, não fez influência alguma, porque eu tenho uma ligação grande na Lesp em São Paulo, com a União Brasil, com os deputados da União e outros deputados, que nem agora o próprio João Cury está mandando verbas para mim, para a cidade. Então você veja bem, o vereador que não quer ter essa responsabilidade com algum deputado, ele vai ficar inerte, vai ficar à mercê dos 500 mil daqui, da nossa cidade, entendeu? Como é muita gente que precisa, como as entidades precisam, né? Eu não poderia deixar de abrir mão de uma entidade. E aí entrou o Corpo de Bombeiro, que quando o capitão teve aqui Nascimento, todo mundo prometeu a ele dar 100 mil da nossa emenda para comprar o caminhão que pegou fogo, que já não existe mais. Todos os vereadores concordaram, tal. De repente começou, sumiu. Eu fui, acho que o único vereador que dei 100 mil, tá? Um outro deu 30, você não resolve. Era 100 mil cada vereador, seria 1.700.000 e o prefeito iria completar com o dinheiro do executivo para comprar o caminhão que custa 2,5 milhões. Isso é um benefício para a cidade. Ninguém garante que a nossa casa não vai pegar fogo, a casa, certo? Isso é uma garantia de segurança, um caminhão desse. E precisa ter, tá? Então, minha parte, eu estou fazendo, lá em São Paulo, com o Alexandre Leite, que é do União Brasil, deputado federal, conversou diretamente com o capitão Nascimento, acertaram o negócio da viatura, tá vindo uma viatura exclusiva para os bombeiros dentro do orçamento do deputado e de uma emenda do deputado, e também o Rafa está vendo sobre a navegação dos bombeiros, que é aquele barco que tem que ser usado, né, quando tem afogamento, sim, essas coisas assim, e precisa do barco. Então, essas duas grandes emendas, nós estamos conseguindo também com os deputados. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação na Comissão Especial de Inquérito, né, que apurou as contrapartidas da UNOeste com a Prefeitura Municipal. Esse foi um ano, diríamos que atípico, né, um volume grande de comissões especiais de inquérito. Como é que o senhor avalia o seu trabalho nesta CEI? Ângelo, eu vou falar por mim, tá? Eu acho que cada vereador tem seu voto e responde pelos seus atos, tá? Eu participei da CEI da Saúde, juntamente com o Dr. Paulo de Tarso, o Ercílio, o João Pacheco e o Dr. Rodrigo. Foi uma CEI bem investigada, uma CEI onde o Dr. Paulo tem que tirar o chapéu de todos os documentos que ele levantou, certo? Comprovatórios, tá? Então, o que é a CEI? A CEI é uma comissão especial de inquérito que tem que julgar aquilo. Eu acho que não deveria existir situação ou oposição. Ninguém teria que se meter, deixar seus vereadores agir e, de acordo com aquilo que foi mostrado, certo? Daquilo, as provas que estão ali, eles julgarem e votarem a realidade, certo? No meu ponto de vista, não aconteceu, tá? 3 votos foi pelo arquivamento, 2 votos contra, que foi o meu e do Dr. Paulo de Tarso, votamos contra, né? Que isso aí teria que ser mandado ao Ministério Público. Não tinha como. Era o mínimo que tinha que ser feito, tá certo? Mas não o fizeram. Então, é aquilo que eu falei, eu voto de cada um e cada um vê como que faz. Só que a população está acompanhando. A população de Jaú está
vendo passo a passo os vereadores, tá? Isso repercute já para quem vem a ser candidato em 2028. Isso é líquido e certo, tá? Então, se você agora está entrando um projeto meu hoje, que é sobre a nova versão da SEI. O que é a versão? Como vai ser feito o sorteio? Vai sair da mão... Escolha dos membros. Isso, escolha dos membros. Tá? São 5 membros. Coloca lá os potes, tá? E dos partidos e vai tirando. Se caso repetir o mesmo do partido, se faz um novo sorteio, se tira. Por quê? Isso dá equilíbrio, então, certo, de situação oposição. Já que a SEI não está sendo uma coisa totalmente imparcial que deveria ser, tá? Torna ela equilibrada, tá? Se são 5, se são 7, então fica 3-4, 4-3, você entendeu? Sim. Então aí se faz um trabalho mais sério, mais justo, e a cidade fica confiando naquilo que virá a SEI. Senão, o que está acontecendo? SEI é pizza, não é certo, vai virar pizza. É o que está acontecendo. Entendeu? Bom, esse projeto deve ser discutido em 2026, né? Vai tramitar nas comissões Eu só quero o seguinte, que todos os vereadores, todos, sem exceção, até o presidente, votem a favor. Porque isso aí está dando transparência e lisura à nossa casa de leis, tá? É isso que tem que fazer, entendeu? Então, o projeto está aí, então fala assim, olha, pelo próprio prefeito, não é interessante, tem que escolher. Gente, vamos parar com isso, está ficando feio isso, tá? Então, cada vereador tem que pegar e analisar ele, o CPF dele, que vai amanhã ser candidato ou não, se for, vai pedir voto, fala assim, mas você votou contra isso, você fala para você vai representar nós, mas isso aqui por que você não fez? Porque o povo cobra, tá? Então eu espero que o projeto passe para dar mais lisura e o povo vai acompanhar essa votação, porque nós estamos com um canal de imprensa muito grande, que está não só falando bem desse ou daquele, está falando a verdade. Isso é o que importa. Vereador, a gente percebe aí que ao longo de 2025 o senhor apresentou diversas demandas ali da Vila Ribeiro, uma população que precisa de uma atenção especial? Olha, sem dúvida alguma. Inclusive agora em janeiro eu volto com tudo na Vila Ribeiro, inclusive vou trazer os deputados aí para que me ajudem, já que a prefeitura não faz, alguém vai ter que me ajudar a fazer. Como eu arrumei o dinheiro do ginásio do Flávio de Mello e eu arrumei do Dr. Neves, tá? A emendas. Eu quero ver, essa semana eu vou almoçar com o Dr. Rubens Cury aqui em Pederneiras, não vou para São Paulo, estou entrando em contato com ele, para que já em fevereiro a gente já consiga marcar, entendeu? Com qualquer membro do Palácio, que eu me afastei do Palácio, porque quando o PSDB saiu, eu perdi a ligação com o Palácio. Então eu tenho lá dentro o Dr. Rubens Cury, entendeu? Que é a pessoa que sempre me ajudou e ajudou a minha cidade. Então, preciso mostrar o que é a Vila Ribeiro. É um pedaço de abandono. Eu digo pra você, uma criança de 15, 14, hoje já está na cana, já está trabalhando na roça, entendeu? Isso é próprio da família. À noite ele quer brincar, bater uma bolinha lá no futebol de salão, ele quer ter uma regalia, um lazer, entendeu? E vai ver o estado que está a quadra. Vai ver o estado. Será que, por exemplo, o prefeito não poderia falar assim, por exemplo, ó, vamos deixar de fazer tal coisa em tal lugar, tal coisa. Oh, não se fez tanto lá no distrito de Potunduva, que não vai gastar o mínimo que gastou em Potunduva. Faz aí, arruma a Vila Ribeiro, judiação que está aquilo, entendeu? Dá uma força para aquele povo carente, né? Então é isso. Eu vou estar lá sexta-feira que vem, com o meu Papai Noel, agradando as minhas crianças carentes, porque eu estou sempre na Vila Ribeiro e gosto de ajudar a Vila Ribeiro, tá? Então, eu digo assim, ó, só sente quem vive o problema. E eu vivo o problema deles. E vou à luta com isso sem dúvida alguma. Vereador, a gente já vai caminhando aí para o fim da nossa entrevista. Vamos falar rapidamente das suas emendas impositivas, né? 126 mil aproximadamente para cirurgia cardiovascular e ortopédicas na Santa Casa, 100 mil para o Hospital Teresa Perlatti, 50 mil para o Abrigo São Lourenço, 50 mil para a Pai de Jaú, 50 mil para ampliação dos serviços da saúde veterinária, 26 mil aproximadamente para o Abrigo Nosso Lar, 160 mil para aquisição de um veículo, um equipamento para o Corpo de Bombeiros, com o apoio aí de outros parlamentares aqui do município, e mais 50 mil para a implantação de energia solar na Escola dos Autistas. Todas essas emendas foram pensadas para atender o terceiro setor, né? Com certeza, e faltou ainda, tá? Então foi essa retaguarda que eu peguei, fui buscar em São Paulo, que é os 2 asilos, sim, tá? Que isso não pode deixar, e outras entidades também que tem que ser assistida, e graças a Deus o Rafa me cobriu e vai atender essas entidades. Faço a minha parte. Saio de 2025, Ângelo, agraciado e vitorioso.
Eu quero, quando eu terminar meu mandato na casa, eu vou sair e vou prestar vou prestar um resultado de tudo que eu fiz por Jaú, certo? Aí o povo vai falar, realmente, não é à toa que ele está aí há 6 mandatos. Bom, vereador, tempo esgotado. Tem certeza? Rapidamente o espaço para mensagem final. Mas aquelas 15 perguntas mais, aquelas 15. Vai ficar para o ano que vem. Poxa vida. Ângelo, eu quero desejar à minha querida Jaú, que eu amo tanto, um Natal maravilhoso, um ano de 2026, coberto principalmente de saúde, muitas bênçãos do nosso Deus querido, e que você busque aquilo que você não conquistou em 2025, você vai conquistar, tá? E pode contar comigo sempre aqui na Câmara, entendeu? E agradeço a vocês também pelo trabalho que faz a TV Câmara, né? A imprensa que faz um trabalho legal, a imprensa do bem, tá? Que quer realmente o quanto melhor, melhor, e não o quanto melhor, pior, melhor, tá? Então, um grande Natal a todos e um 2026 de muita felicidade. É isso, a gente recebeu, portanto, o vereador Tito Coloneto. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.